Bom, pois é. Eu pretendi fazer, sempre nesses vídeos que eu falei sobre eleições, análises pragmáticas, análises realistas do panorama eleitoral que vinha se apresentando. Quando eu falei, por exemplo, que Haddad cresceria, né, que estava ali bem atrás, mas que ele cresceria bastante, isso não falei meramente porque eu desejasse que ele crescesse. Claro que eu desejava, mas principalmente, mas na verdade o real motivo de eu ter dito isso foi porque ele de fato era a tendência que ele crescesse e muito, e foi o que aconteceu, obviamente, né? Justamente porque a estratégia do PT foi colocar essa questão do Lula, a candidatura de Lula, até o fim, mesmo sabendo, evidentemente eles não são burros, sabiam que não vingaria, né, essa candidatura, mas como se fosse assim, um protesto, como se fosse, olha, esse é golpe e tudo mais. Basicamente seria essa a justificativa. Mas do ponto de vista pragmático, eleitoral, foi uma estratégia extremamente arriscada. E na verdade ainda porque já estamos aí chegando na eleição e Haddad ainda não acompanhou o Bolsonaro. Bom, já abriu uma grande vantagem sobre Ciro Gomes e o mais provável é que ele ainda cresça um pouco mais. Mas é difícil saber se ele vai realmente ultrapassar o Bolsonaro ainda no primeiro turno. Isso é uma coisa que eu tenho certa dúvida. Se eu fosse apostar, eu diria que sim, que ele vai ultrapassar. Por uma diferença pequena, mas deve ultrapassar. Porém, é possível que não ultrapasse. Mas também, caso não ultrapasse, ele vai ficar encostado ali, tecnicamente empatado. É isso que eu acredito. Pelo menos ele vai ficar tecnicamente empatado. Que a cada pesquisa que se mostra, ele vem crescendo, enquanto Bolsonaro está estagnado, né? Bom, como eu expliquei no outro vídeo, é difícil acreditar que Ciro Gomes consiga chegar no segundo turno, né? Porque as próprias pesquisas mostram que para mais de 70% do eleitorado, tanto de Bolsonaro quanto de Fernando Haddad, dizem que não vão mudar de voto. São votos que eles têm já certeza, né? É característico desses posicionamentos ideológicos mais fortes, né? A esquerda, ela é principalmente representada pelo PT e principalmente pela figura de Lula, e Lula apoia Haddad, né? Um apoio integral a ele. E por outro lado, o eleitorado de Bolsonaro também é um eleitorado ideológico, né? Anti-esquerda, anti-Lula, conservadora, né? Uma política conservadora, uma ideologia conservadora, né? Ciro então aparece como uma terceira opção. Porém, divide muitos votos essa posição que não é Lula, que não é, aliás, PT nem Bolsonaro, não é Haddad nem Bolsonaro. É dividida entre Alckmin, entre Marina Silva, entre Ciro Gomes, e ainda tem os outros candidatos, vários candidatos que pontuam. Então, assim, a chance talvez do Ciro conseguir seria se ele tirasse ali um pouco de voto de Marina Silva, de Geraldo Alckmin, de Meirelles, e também dos indecisos e das pessoas que ainda não querem votar, né? Existem essas pessoas ainda um percentual grande de pessoas que
dizem que não vão votar ou que estão indecisas. Então, se Ciro Gomes conseguir esses votos, que são dos indecisos principalmente, né? Pessoas que não estão seguras em quem votar, ele pode ir para o segundo turno. E assim, é uma possibilidade real. Por quê? Se alguém está indeciso, pensar pela lógica, né? Se alguém está indeciso, significa que está analisando a situação, né? E Ciro Gomes é um candidato muito bom, tem bons projetos, é um candidato que tem um grande projeto, na verdade, para o Brasil, né? É um grande nacionalista, tem muita coerência lógica nos projetos dele, é um homem muito preparado. Então, para esse eleitorado que é mais cuidadoso, que analisa as pesquisas, que analisa as entrevistas, né? Que analisa tudo as propostas e as sabatinas, né? E os debates. Bom, é muito provável que ele consiga esses votos. Então vamos aqui calcular. Vamos calcular que Haddad consiga chegar a 20, 25 ou a 30. Vamos colocar 30 Haddad, 30 Bolsonaro. Dá 60%. Sobram 40%. Bom, é muito difícil. Ciro Gomes tem 10%. Ele precisaria crescer 20%. Então, assim, de fato, é muito improvável, na minha opinião, que Ciro Gomes alcance um desses dois candidatos, que realmente brigue ali para ir para o segundo turno. Eu acho improvável. Tem chances, mas é muito difícil. Justamente porque tem esse eleitorado aí do Alckmin. E o eleitorado do Alckmin, eu não acredito, eu não sei, né? Pode ser que o eleitorado do Alckmin e da Marina acabe votando Ciro. Justamente por quê? Porque caso tem esse eleitorado indeciso, ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar, bom, quais candidatos eu tenho mais proximidade, assim, ideologicamente falando. Se ele está indeciso, ele com certeza não é petista e não é bolsonarista, né? Provavelmente ele vai estar indeciso entre esses candidatos de centro, como Alckmin, né? Marina Silva e Ciro Gomes. Então, ele vendo que Ciro Gomes se destaca entre esses três, como vem se destacando, ele pode brigar para Ciro. Então, assim, pode ser que o Ciro, aliás, eu acredito que o Ciro vá, de fato, trazer para si todo esse eleitorado de centro, seja centro-esquerda ou centro-direita. Acho que até por isso essa foi a proposta do Ciro, né? E é uma proposta interessante, afinal temos por um lado a esquerda representada pelo PT, por outra a direita representada pelo Jair Bolsonaro, e no centro, como destaque, é Ciro Gomes. Então, se a gente for pegar aí 5% de Marina, mais 5% de Geraldo Alckmin, mais uns 10% aí dos outros candidatos e alguns indecisos, né? Então, é possível, sim, que Ciro Gomes vá para o segundo turno. Eu acho improvável, porque realmente ele precisa crescer muito, né? E nem todo esse eleitorado vai pensar assim. Algum eleitorado simplesmente não vai votar. Ou simplesmente vai votar no candidato que ele queira, independente de que tenha chance ou não, né? Então é um panorama muito complicado para Ciro Gomes, para ele chegar no segundo turno. Que a gente vê duas candidaturas bem consolidadas, que são o de Bolsonaro e são o de Fernando Haddad. Então ele não vai tirar muito voto deles. Ele tem que tirar voto dos outros.
E é muito difícil tirar esse voto dos outros. Essa quantidade de votos. Ele vai crescer um pouco mais. A tendência é essa. Principalmente da Marina Silva. Acho que esses votos da Marina Silva vão quase todos para ele. E uma boa parte dos indecisos. Ainda assim, eu acho que não é o bastante. Porque eu creio que com tudo isso, ele vai chegar em torno de 20%. E o Fernando Haddad, assim como Bolsonaro, devem chegar a mais de 25%, entre 25% e 30%. Então é nesse sentido que eu digo que é muito improvável que Ciro Gomes consiga acompanhá-los. Essa é a análise. Obrigado a todos.